Bom, então agora nós iremos começar a configurar o nosso layout do MetaTrader 5 para que a gente realmente consiga deixar de uma forma um pouco mais personalizada, tá bem? Então, vamos lá, né, gente? Bom, aqui está a nossa janelinha do MetaTrader, né? Já estamos aqui logada, inclusive o mercado está rolando aqui. Mas o nosso intuito hoje é que a gente realmente configure, comece a configurar o MetaTrader já para deixar na nossa cara, né? Então, aqui, essa primeira parte são preferências pessoais, tá bem, gente? Então, assim, cada um tem uma preferência em relação a gráfico. Tem gente que usa um fundo claro, tem gente que usa um fundo escuro. Eu, particularmente, prefiro usar um fundo escuro. E agora eu vou configurar aqui da melhor forma. Um bônus, eu vou configurar para que ele fique o mais próximo, o mais parecido com o Profit possível, né? Provavelmente vocês tenham aí um certo costume já em usar o Profit. Então a nossa ideia aqui é que essa migração para o MetaTrader seja de uma forma suave. Então, se parecer com o Profit, não quer dizer que a gente está imitando o layout do Profit, é só para deixar os olhos mais confortáveis, tá? O ideal por que que eu sempre gosto de frisar que o MetaTrader é uma excelente plataforma? Primeiro, porque ele não trava, né? Então, naqueles momentos de notícia ali, onde o Profit dá uma travadinha e tal, é muito raro o MetaTrader 5 travar. E segundo, que você se habituando a utilizar essa plataforma, você tem aqui disponível outros mercados bem melhores, bem maiores de se operar, como Forex, como mercado americano. Então você abre aqui um leque de possibilidades, né? Então hoje opera aí basicamente mini índice, mini dólar e algumas ações brasileiras. E agora você está abrindo esse leque para Forex, que tem uma infinidade de par de moedas, e mercado americano, que também é um mundo à parte, tá bom? Mas isso a gente fala em um outro momento. Bom, vamos lá agora para a gente poder deixar o gráfico da nossa forma, da nossa cara, com as nossas preferências, tá? Então aqui a gente primeiro vem aqui em cima aqui do gráfico, vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, tá? E aí aqui tem três abinhas. Eu vou começar pela primeira abinha, que é a aba comum, tá? E nessa aba comum, eu vou colocar vou acrescentar alguns detalhes. Primeiro eu vou clicar aqui em gráfico em primeiro plano, tá? E depois eu vou colocar deslocar o gráfico. Isso aqui vai fazer com que o preço ele não fique tão coladinho assim, né? Eu gosto de ter um espaço maior para a gente ter aqui avaliar o que está acontecendo, tá? Essa rolagem ela é automática, então conforme o candle for se formando, a tela vai rolando automaticamente, tá? Então, feito essa primeira parte, né? Vamos clicar aqui no OK para vocês verem a diferença. Então, tá aqui, ó. Se a gente colocar num gráfico com um time frame menor, vocês vão ver que conforme for, né, o candle for acontecendo, ele vai rolando a tela automaticamente, tá? Então, a gente pode aumentar aqui o zoom e etc, tá? Então, essa é a primeira configuração. Feito isso, nós iremos para a segunda parte, né? Que essa segunda parte, ela é também alguns detalhezinhos, nada demais. Então, aqui a gente coloca as informações de abertura, máxima, mínima e fechamento, né? Opening, high, low e close. Então, aqui a gente coloca, ele vai aparecer aqui os dados de abertura, né? E são pontos de interesse importantes de você monitorar e eu gosto de ter aqui na tela, tá? Outra coisa também que eu gosto de deixar é a linha de preço bid, né? Ou seja, essa linha aqui. Então, nesse caso aqui, quando você observa alguns ativos que tenham preços muito diferentes, e aí você tem alguns ativos com um spread um pouco mais alto, você vai ter duas linhas aqui de preço, tá? Então, isso aqui também é um outro assunto, mas aqui eu não vou mexer em absolutamente nada.
Aqui eu vou tirar a grade, porque eu gosto de um gráfico um pouco mais limpo, tá? E também vou tirar o volume, tá? Então aqui eu gosto de colocar, para quem usa, eu não uso indicador de volume, mas para quem usa, existe um indicador específico de volume que a gente pode, eu vou mostrar aqui para vocês como que funciona. E aí a gente realmente pode colocar um gráfico, um indicador com as indicações de compra e venda com cores diferentes, tá? Além disso, eu vou tirar aqui o mostrar histórico da negociação, tá? Eu vou tirar isso daqui porque se você deixa isso daqui marcado, ele vai deixar na tela quais são os pontos onde você comprou ou vendeu no gráfico, tá? Então isso aqui é importante para você fazer um estudo com o mercado fechado, mas durante a operação eu não gosto muito porque realmente o gráfico fica muito poluído, tá bom? Então, feito isso, vamos ver aqui a diferença, ó, já deu uma bela de uma limpada, né, no nosso gráfico aqui. Então, feito isso, agora nós iremos mexer aqui nessa parte dos candles, tá, gente? Então, isso daqui, de novo, são preferências pessoais, tá? Não tem obrigatoriedade aqui. Eu gosto de trabalhar sempre com candles pretos para baixa e brancos para alta, tá? Então esse é o meu tipo de configuração. Mas aqui, antes disso, eu vou colocar aqui, vou configurar aqui o fundo. Eu não gosto de um fundo totalmente preto, não. Então, eu vou colocar o fundo aqui. E esse fundo, gente, é aquele azul muito parecido com o do Profit, né? Então, se a gente der um OK, ó, tá vendo que ficou aqui bem, bem parecido mesmo com o Profit, tá? Então, vamos voltar aqui em propriedades. E aí, aqui agora, eu vou realmente fazer aqui a mudança, tá? Então, a primeira grande mudança que eu vou fazer, eu vou mudar aqui a cor da linha do candle, tá? Tanto o pavio como a bordinha do candle. Então, tanto os candles de alta como os de baixa. Eu não faço essa diferenciação porque, afinal de contas, é apenas um pavio, tá? A interpretação é muito parecida. E aqui no candle de alta, eu vou colocar que é branco. E no candle de baixa, eu vou colocar que é preto. Então, tá aqui. Beleza? Então, tá aqui. Os candles de baixa são pretos e os candles de alta são brancos. Então, assim, gente. Ah, uma última coisa aqui que eu esqueci de colocar foi o gráfico de linha, né? Vamos colocar aqui um gráfico de linha branquinho também, para a gente não ter essa diferença aqui, ó, que tá vendo que vocês estão vendo aqui um candlezinho aqui, ó, que quase não teve negociação, ele tá de uma cor diferente. Então vamos mudar aqui também para poder, pronto, já resolveu aqui. Então assim, se você não trabalha com esse padrão de cor, não tem problema. Você simplesmente pode vir aqui e colocar a cor da sua preferência. Então tem gente que, por exemplo, trabalha com verde e vermelho, né? Então, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Pode trabalhar com verde e vermelho, tá? Não, peraí. Mudei aqui o errado. Mudei a linha. O certo é aqui, ó. Candle de baixo. Candle de alta e candle de baixo. Então, aqui sim, aqui eu posso colocar o verde e aqui o vermelho. Pronto. Não é exatamente o vermelho, né? Vamos escrever aqui. Lime e red. Pronto. Então, para quem gosta de verde e vermelho, tá aqui os candles já dentro do padrão que é o padrão tradicional da maioria, tá? Bom, eu vou voltar aqui àquilo que eu gosto e já me acostumei, né, com esse tipo de padrão. Então, branquinho, para mim eu acho mais confortável de se ver. E aí, estamos aqui com a primeira parte finalizada desse gráfico, tá? Então, assim, gente, uma das coisas que eu sempre falo para o pessoal fazer em relação ao MetaTrader é o seguinte: a gente tem como salvar esse layout que você acabou de configurar. Inclusive, essa cor dessa linha aqui, eu posso mudar essa cor dessa linha.
Então, vamos mudar a cor da linha primeiro. Aqui, ó. Então, aqui vamos colocar uma linhazinha. Vamos ver se é essa daqui. Se não me engano, é. Pronto. Então, esse é a linha de preço que está sendo negociado no momento, tá? Então, feito isso, eu gosto sempre de salvar esse layout. Então, se você está fazendo passo a passo, eu sempre oriento a gente sempre salvar para a gente não perder o que a gente já configurou, tá? Porque o que acontece? Se a gente não salva e a gente deixa do jeito que está, quando você abrir um novo gráfico, por exemplo, vamos abrir um novo gráfico aqui. Se a gente abre um novo gráfico, olha só como que ele vai aparecer. É como se a gente não tivesse feito nenhuma configuração. Então, para que a gente evite esse tipo de situação, a gente vem aqui com o botão direito do mouse e aí nós iremos salvar esse template. Então, para salvar esse template, aqui nesse nome e aqui, gente, é importantíssimo que vocês colocam o seguinte nome. A gente coloque como um default. Isso vai fazer com que todo e qualquer gráfico que você abra dentro da plataforma vai respeitar este modelo, tá? Se vocês quiserem ter modelos diferentes, não tem problema. Basta que você sempre utilize um nome diferente. Mas, normalmente, o layout, né, as cores do Canva, o fundo, isso daqui a gente não muda. Então, eu sempre salvo aqui com o nome default para evitar que quando você abra um novo gráfico, a gente tenha uma diferenciação naquilo que a gente configurou, tá? Então, eu vou clicar aqui em salvar. E aí, depois disso, eu posso abrir um novo gráfico. Ó, vou abrir aqui um novo gráfico e pronto. Ele já respeitou toda a configuração que a gente fez aqui, tá? Então, gente, feito essa primeira parte, vamos para a próxima aula para que a gente consiga, comece aqui a colocar os indicadores, tá bom? Então, primeiro eu vou falar sobre os indicadores de layout, que são relógio, um relógio de fechamento do horário do candle, numeração do candle, marca d'água. Então, primeiro eu vou falar dos indicadores de layout e depois eu vou falar dos demais indicadores, média móvel, RSI, estocástico e volume, e vou mostrar para vocês como que vocês fazem para configurar e incluir no gráfico, tá bom? Então, vamos para a próxima aula.